Momento em que há também, e a Priscila Asbeck está chegando da França para contar para a gente, um cerco ao TikTok, né, que é uma rede social absolutamente famosa, uma febre no mundo inteiro, né, e os americanos suspeitam que essa rede social tenha como finalidade, além de entreter, divertir, finalidade verdadeira mesmo, espionar. E a França está tomando medidas nesse sentido, além dos Estados Unidos, não é, Priscila? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Estava escutando atentamente a conversa de vocês e é um assunto que se conecta, né? Porque o TikTok está no centro dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. O Américo falou sobre o fato, né, de os chineses acusarem os Estados Unidos de impedirem o desenvolvimento da tecnologia chinesa. Os Estados Unidos, por sua vez, dizem que a China está usando esses aplicativos para espionar e para obter dados dos cidadãos americanos. E no meio disso tudo, a rede social pode ser banida por completo dos Estados Unidos. Vários governos já estão banindo o aplicativo dos seus dispositivos oficiais, proibindo os seus funcionários públicos de usar o aplicativo. E agora a França se junta nessa onda também. Canadá já proibiu o uso do aplicativo nos dispositivos governamentais, depois que a Casa Branca adotou essa medida, depois também que a Comissão Europeia proibiu o uso do TikTok nos seus dispositivos. Agora, então, a França se junta também a esses outros países. O Reino Unido também adotou essa mesma medida, até mesmo a emissora BBC também proibiu o uso do TikTok, então o cerco vai se fechando à rede social. E aí o pano de fundo dessa discussão toda, eu gostei muito de uma análise que o pessoal do New York Times fez, até falei sobre isso aqui, que eles falam que entender esse assunto ou analisar esse assunto depende muito da forma como você vê o mundo. Se você vê essa rede social como um aplicativo para diversão, tem 150 milhões de usuários só lá nos Estados Unidos, ou se você vê o aplicativo como uma ameaça. Isso depende muito da forma como você vê a China e como vê o Ocidente, né? E no caso, os Estados Unidos veem a China como uma ameaça, então estão banindo o uso do TikTok aos poucos, né? Fazendo várias medidas, inclusive eles lançaram, né, um projeto que está em tramitação no Congresso, o Restrict Act, que prevê justamente o impedimento total de uso do TikTok nos Estados Unidos. Está em discussão no Congresso. Ontem, o CEO do TikTok foi ao Congresso americano para falar sobre o aplicativo e as justificativas que ele dá sobre o uso do aplicativo. Ele, inclusive, fala o seguinte, que o aplicativo ele não tem a sua base de dados, os dados dos seus usuários, mas baseado na China, está transmitindo todos os dados para uma base da Oracle que fica nos Estados Unidos, para que os dados não sejam passados, né, ou não haja nenhum tipo de risco desses dados serem passados ao governo chinês. Ele falou sobre várias justificativas, deu muitos dados falando sobre isso, sobre como eles não estão usando o aplicativo como um meio do governo chinês de espionar os cidadãos americanos, mas aparentemente as notícias hoje todas vão nessa linha. Isso não deve convencer o Congresso americano. A tendência é de fato que o TikTok seja banido nos Estados Unidos. Até foi curioso que na terça-feira ou na quarta-feira eles convocaram influencers com milhões de seguidores para irem ao Capitólio nos Estados Unidos protestar contra essa proibição, para tentar usar a voz dos influencers para fazer o governo americano recuar dessa ideia, então, de banir o aplicativo que está no centro dessa guerra comercial. Como o Américo falou, começou, né, já antes da pandemia, tinha uma guerra comercial. A guerra comercial deu uma suavizada durante a pandemia. Pós-pandemia, o que aconteceu foi que essa guerra comercial voltou a se acirrar entre China e Estados Unidos. Havia uma expectativa que o governo Biden fosse mais suave em relação a isso, mas não foi. Teve a questão dos semicondutores também, várias restrições a empresas chinesas para operar e trabalhar nos Estados Unidos, para obter tecnologia americana. Então, agora essa situação ela vai escalando, né? E depois do episódio do balão, que supostamente, do ponto de vista dos Estados Unidos, é um balão chinês, a situação também escalou ainda mais, e guerra na Ucrânia no meio, tudo isso acaba se envolvendo aí nessa discussão entre China e Estados Unidos. Volto com você, Colombo.